Quero agradecer muito tu ter aceito o convite. Estou hoje aqui recebendo meu grande amigo, Wagner Surkamp. Acertei É ou isso aí. tô bom na pronúncia? Tá bem certinho. Alemão falando com alemão não pode errar. Não pode, tem que dar certo. Vereador, com muito orgulho de Nova Hartz, 460 votos. Isso. Acertei também? Acertou. Tô treinado. Tá estudando. 460 votos. E que eu tenho a alegria de receber aqui nesse podcast para a gente conversar um pouco sobre política, sobre mandato, sobre a região, sobre Nova Hartz, sobre as perspectivas desse 2022 e um pouco também, Wagner, para aprender um pouco da tua caminhada. Eu te conheci, tu era conselheiro tutelar, Isso. então eu acredito que beba muito dessa defesa dos direitos da criança e do adolescente. Muito obrigado, Wagner, pela presença aqui. Jefferson, eu que agradeço. Então, a minha saudação a todos que estarão nos acompanhando, né? Você que nos assiste neste momento, né? É uma alegria muito grande para mim poder estar aqui com você, Jefferson, uma pessoa que conheci não faz tanto tempo, mas o tempo suficiente para passar a admirar, passar a acompanhar o teu trabalho. Tenho visto o teu trabalho, né? Te conheci ainda enquanto tu estavas como na chefia de gabinete do deputado Alciso, vi teu trabalho, vi o teu talento para tratar com todas as questões políticas. Isso é notório e já logo de início passei a acompanhar, a gostar e admirar. E hoje também você trabalhando aqui em Taquara, junto com a prefeita Cirlei, a gente tem visto a notoriedade do trabalho, né, que vocês vêm fazendo ali, toda a equipe, mas a gente vê a tua colaboração, a tua participação ali nesse processo e tem sido um exemplo aqui para a nossa região. Então eu sempre gosto de estar perto de pessoas que consigam produzir, pessoas com capacidade, pessoas que realmente estão contribuindo para nós termos dias melhores para se viver, né? E a gente sabe da tua atuação, da tua luta concernente a isso. E é mais uma vez uma alegria poder estar aqui com você nesse podcast aí para conversar um pouco, para trocar algumas informações, aprender contigo com certeza e somar naquilo que a gente pode, né, Jefferson? Nos conte um pouco dessa trajetória, Wagner. Eu te conheci, tu era conselheiro tutelar, mas eu tenho certeza que tem uma trajetória ainda anterior a se tornar conselheiro, que conselheiro é um cargo eletivo, a gente disputa, né? Quem é o Wagner Surkamp? Então, a minha origem é lá do norte do estado do Rio Grande do Sul, né? Eu, assim como muitos, na época de 90, né? Eu vim com os meus pais para Nova Hartz, vindo lá do interior, de uma comunidade chamada Volta Alegre, né? Tenho certeza que muitas pessoas que vão estar nos acompanhando conhecem o Rio da Várzea, né? Então eu fui criado no barranco do Rio da Várzea. Olha, era assim conhecido, eu né? já fui jogar futebol na linha São José, que era a divisa entre Rodeio Bonito e Planalto, talvez? Sim, Planalto, exatamente. É perto lá? É bem pertinho, ali deve dar uns 4 ou 5 quilômetros. Estava perto. Eu sou o rio separa hoje os dois municípios de Rodeio Bonito e Cristal do Sul. Nós morávamos bem na divisa. Aliás, me permite um parênteses, uma coisa interessante, né? Tem 2 municípios com o nome de Cristal no Rio Grande do Sul. Exatamente. Cristal do Sul fica na região norte do estado. Exato. E Cristal fica na zona sul do estado, próximo de Pelotas. Isso. Interessante. Ali é um município jovem, né? Um município muito jovem. E leva o nome de Cristal do Sul, fica muito próximo à Ametista do Sul, ali tem a Pedra Ametista, né? Então, no município de Cristal do Sul, existe a extração da Pedra Ametista, né? Mas na época eram municípios ali naquela região pouco desenvolvidos. Então nós, junto com meus pais, a gente veio para Nova Hartz em busca de realização do sonho, né? Do trabalhar, de poder conquistar uma condição de vida um pouco melhor. Então eu tinha 10 anos, né? Meu irmão, eu tenho um irmão, ele estava com 16 anos,
Chegamos aqui na Nova Hartz em 95, no momento da crise do setor calçadista. Verdade, Plano Real. Exatamente. Então nós chegamos no momento em que as empresas estavam fechando em Nova Hartz. E aí nos instalamos aqui e aí meu pai, minha mãe, meu irmão começaram a correr atrás de trabalho, não se conseguia trabalho. Eu sempre falo, a gente não chegou a passar fome naquele momento, porque quando nós viemos para cá, foi trazido os freezers cheios de carne, mantimentos para aguentar um tempo. Mas chegou o tempo em que meu pai, minha mãe, enfim, meu irmão começaram a trabalhar nas fábricas de calçado, e ali foi o meu desenvolvimento, né? Comecei também a trabalhar muito cedo, já com 14 anos eu estava trabalhando, começando nos ateliês de calçado. Aqui na região todo mundo acho que trabalhou um pouquinho. É uma experiência comum, né? Exato. Todo mundo passou pelo ateliê ou pela fabriqueta. A fabriqueta, na época era fabriqueta. E aí eu comecei a trabalhar e continuei logo 14 para 15 anos já estudar à noite, né? Era aquilo que tinha que trabalhar de dia e estudar de noite para seguir. Mas nunca perdi também o meu amor pela terrinha, né? Pela terra natal. Quando eu fiz 18 anos, eu voltei para lá, fiquei um tempo lá novamente, trabalhamos no setor elétrico. E aos 23 anos eu retornei para Nova Hartz. De lá para cá estou ali, né? Sou casado já desde 2007, casado com a Gisele, já temos 2 filhos e acompanho sempre as questões políticas, né? Meu pai é uma pessoa que sempre foi envolvido com as questões de comunidades, aqui também, sempre gostou, eu sempre cresci ouvindo falar dos políticos aí que marcaram tempo dentro da nossa nação, né? E isso sempre foi me interessando muito, essas questões políticas. E eu comecei a estudar um pouquinho mais. E chegou um momento, Jefferson, que isso é da nossa algo cultural, em que a comunidade, as pessoas reclamam muito das situações. Isso não está bom, não está como eu quero. E eu cheguei e comecei a perceber que isso não adiantava, que eu teria que me envolver um pouco mais, né? Começar a participar mais ativamente das questões políticas. E em 2012, nas eleições municipais de 2012, eu ingressei num partido na época. Conseguimos uma eleição de um amigo nosso, ali de Nova Hartz, vereador. Em 2013, eu entrei para a Câmara de Vereadores como assessor, sem saber nada, né? Não sabia sequer o que era fazer uma indicação. Mas entramos, pegamos regimento interno, pegamos lei orgânica e bora, vamos trabalhar, vamos aprender um pouco desse negócio. E deu certo a parceria. Nós conseguimos, eu trabalhei 1 ano e meio com ele, até que eu consegui comprar uma empresa. Eu já tive uma empresa também, uma distribuidora de gás. Então, trabalhei um pouquinho no setor calçadista, depois eu fui trabalhar na Câmara de Vereadores, aí fui para o setor privado, tive a minha empresa que me ensinou muito, me abriu muito o entendimento. E acompanhando, não deixei desde 2012, não deixei mais de acompanhar toda a questão política de Nova Hartz. Fui presidente de partido político. Na eleição subsequente, nós conseguimos já no município, já como presidente, já conseguimos aumentar o número de vereadores eleitos, né? E assumimos um papel dentro do município de Nova Hartz. Começamos a criar essa identidade na questão política. Mas eu sempre gostei muito da questão da defesa dos direitos da criança e do adolescente. E aí, em 2015, eu tive a oportunidade de concorrer ao pleito. Eu sempre digo, quando tu entra para concorrer, tu tem uma noção, tu tem uma expectativa daquilo que tu almeja fazer. E aí, quando você chega lá,
a realidade é totalmente diferente, né? Mas nós conseguimos, então, eu fui para a eleição e conseguimos a segunda maior votação na cidade de Nova Hartz. Segunda maior votação. Lembra quantos votos? 396 votos. Né? Numa eleição que é facultativo, né? E foi uma excelente eleição. Também faço parte da Igreja Assembleia de Deus. Nós temos um trabalho dentro da igreja, da comunidade, né? E conseguimos essa eleição. E aí, Jefferson, nós assumimos em 2016, e eu me lembro que a estrutura, isso não é algo só de Nova Hartz, mas a estrutura do Conselho Tutelar era muito limitada. Nós tínhamos 2 computadores, um que funcionava com internet. Não tínhamos sede. Isso em 2016. 2016. Imagina. E o próprio papel do Conselho Tutelar era... O conselheiro tutelar era tido como policial, como psicólogo, como vereador, como... atingia quase que em todas as coisas. E a verdadeira essência, aquilo que está previsto no ECA, muitas vezes se deixava de fazer. Então nós começamos a fazer um trabalho de formação. Eu participei de muitas formações. E conhecer melhor o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se inteirar de qual é realmente o papel do conselheiro tutelar. E aí começamos a trabalhar na estruturação. O município conseguiu fazer a inscrição do kit Conselho Tutelar, nós fomos atrás, conseguimos emenda parlamentar, nós conseguimos trazer para o município. Então nós estruturamos o conselho, conseguimos uma sede para nós estarmos, né? Cada conselho com a sua sala. Nós, quando assumimos, nós não tínhamos uma impressora dentro do Conselho Tutelar. Então tudo isso a gente conseguiu trazer, estruturamos e a partir disto começamos a fazer um trabalho em parceria, a rede de atendimento que tem que funcionar, um trabalho de parceria com CRAS, CRES, educação, saúde. Nós começamos a fazer um trabalho dentro do município, de escola por escola, informando o que é o conselho, o que é o CRAS, o que é o CRES em cada município, quando é que nós temos que chamar. Começamos a trabalhar as campanhas, por exemplo, Faça Bonito, Jefferson, de 2017 até 2020, final de 2020, quando eu encerrei as minhas atividades no conselho, nós havíamos identificado em Nova Hartz e catalogado, porque não havia o trabalho que era feito simplesmente evaporava, não se mantinha os catalogados, atendimentos, nada disso havia, né? Mas nós conseguimos catalogar e a partir desse trabalho de informação das campanhas contra abuso sexual, contra trabalho infantil, nós conseguimos catalogar cerca de 50 casos de abuso sexual em Nova Hartz. Coisa que estava nas sombras, que não aparecia, isso, né? Eu aqui te ouvindo e passando um filme na cabeça, porque essa tua fala é muito rica, viu, Wagner? Eu aqui já estava vendo vários ganchos importantes para a gente falar. Primeiro, quando tu fala da tua migração, né? Como isso é uma característica da nossa região, né? Nós muito falamos do imigrante alemão, que veio em 1820 e tantos para cá, 1840, acabou colonizando a região. Mas eu tenho para mim que hoje a maior parte da nossa população são de migrantes. Pessoas que vieram aí de Rodeio Bonito, Vicente Dutra, São Miguel do Oeste, lá São Jorge do Sudoeste. Três Passos, Palmeiras. Palmeira das Missões. Muito palmeirense. Né? Então nós temos uma região de migrantes, de pessoas que vieram aqui com o seu talento, com a sua capacidade, com os seus sonhos, né? Com os seus sonhos, nos ajudando a construir essa região que nós chamamos aí do Paranhana ou do seu entorno. Eu acho muito rica essa história e que nós temos que valorizar e contar um pouco mais essa história, porque isso faz parte do nosso DNA também. E tu falando aqui da tua trajetória, que teu pai acompanhava, aquela questão de liderança de comunidade, como hoje nós precisamos trabalhar isso até dentro das famílias, das escolas. Eu tenho para mim, Wagner, e aí queria dividir contigo, que nós vivemos hoje uma grande crise de lideranças. É muito difícil você convencer alguém a exercer uma presidência de CPM, a exercer a presidência de uma associação de moradores,
a topar estar numa diretoria de igreja, e fala que alguém que já compôs a diretoria da Igreja Luterana por algumas oportunidades também. As pessoas estão muito arredias a se colocar a serviço do coletivo. Parece que muitas vezes, quando o projeto é individual, a pessoa sente aquela vontade de se dedicar. Agora, quando o projeto é coletivo, a gente não consegue produzir, e acho que esse é um exercício que nós temos que fazer enquanto sociedade, enquanto cidadão, de despertar essas vocações para que elas possam se colocar a serviço do coletivo. Eu vim aqui ouvindo a tua narrativa de vida e a narrativa daquele menino que veio com 10 anos, que começou a trabalhar, que começou a melhorar de vida, que percebeu que não é possível ser feliz sozinho, que a gente tem que ser feliz no coletivo, construir um mundo melhor para aqueles que estão conosco, deixar um legado para os nossos filhos, deixar um legado para a nossa família. E eu acho que esses ganchos foram me passando na cabeça quando eu estava ouvindo a tua fala. E sobre os direitos da criança e do adolescente, como muitas vezes isso foi colocado como um segundo plano pelas políticas públicas de um modo geral, né? Essa história que tu conta da estruturação do Conselho Tutelar em Nova Hartz, ela me parece uma história que nós precisamos contar em todos os municípios do Rio Grande do Sul. A estruturação, a formação de uma política pública que tenha uma espinha dorsal, que tenha continuidade, que qualifique os conselheiros e que também capacite a sociedade para entender o papel. Sabe que eu vejo essa lacuna muito posta ainda nos dias de hoje. Não há uma clareza por parte da sociedade, não estou aqui culpando, acho que a gente tem que trabalhar para que essa informação aconteça, inclusive, Wagner, para aqueles que vão se candidatar nas eleições, né? Porque nós percebemos isso também. Muitas vezes nós temos conselheiros tutelares que não têm uma clareza a respeito do seu papel, quanto mais o cidadão, né? Quanto mais o cidadão. Então, é uma via que meio que de mão dupla, eu diria, né? Que de um lado precisa a gente alimentar a sociedade com as informações, com as expectativas, com as necessidades, e de outro também o poder público capacitar esses conselheiros, porque o que nós não podemos permitir é que coisas tão graves quanto esses 50 abusos que foram identificados em Nova Hartz permaneçam nas brumas, permaneçam nas sombras. Porque se eles ficam nas sombras, eles vão se perpetuar, né, Wagner? Exatamente. Jefferson, importante a gente colocar isso que tu vinha falando. O conselheiro tutelar, ele é meio que criminalizado pela sociedade. Como que se ele fosse operar por conta própria. O Conselho Tutelar, ele simplesmente é um cumpridor do que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele está ali para cumprir com o papel para o qual ele foi eleito. O que precisa se ter, e isso eu vivi muito, para que o trabalho do conselheiro tutelar, da conselheira, possa ser um trabalho bom na sociedade, primeiro, que se tenha políticas públicas que visem a infância e a adolescência. Né? Hoje, nós sabemos, Jefferson, que isso não dá voto. E aquilo que não dá voto, muitas vezes, é deixado como que de segundo ou terceiro plano. E o Conselho Tutelar, os conselheiros tutelares que estão sendo agredidos seguidamente, porque quando você recebe uma denúncia, é o teu papel como conselheiro ir ver a situação. Se constatou que não tem nada de grave, simplesmente tu vai voltar embora. Mas as pessoas, quando chega o carro do Conselho Tutelar lá, eles já começam a ter 1001 interpretações, quando na verdade o conselho, ele não vem para te julgar, ele não vem para te condenar. Pelo contrário, ele vem para mobilizar os serviços públicos. Exatamente, Né? ele vem para te dar o apoio que você, quem sabe, esteja precisando no âmbito familiar, daquela criança ou daquele adolescente. Mas ele já chega sendo criminalizado. Aí o que falta? E para que isso aconteça, você precisa preparar aquele conselheiro. Você tem que dar condições para ele trabalhar com conhecimento. Ele precisa conhecer. Hoje eu estou vereador em Nova Hartz, mas quando eu me elegi vereador, eu tive todo um tempo para me preparar. Vem um projeto para a Câmara de Vereadores, eu tenho todo um tempo para me analisar aquele projeto e buscar informação. O conselheiro tutelar que assume no dia 10 de janeiro o seu mandato,
No dia 10 de janeiro, no dia 11, chega alguém na frente dele, senta na frente dele e começa a contar a sua situação. E aí o conselheiro tem que agir. E nós estamos falando de casos de violência sexual, né, abuso sexual, nós estamos falando de violência doméstica, e o conselheiro tutelar tem que despachar, ele tem que dar conta daquela situação. Permita, e muitas vezes tendo que lidar com uma rede de proteção socioassistencial que não funciona como deveria. Muito. Por quê? Porque falta justamente essa questão do preparo. Né? Hoje nós temos uma previsão no estatuto que diz que o orçamento do município, que o conselho tutelar deve participar dessa elaboração orçamentária. Por quê? Porque é ele que conhece a realidade. E o conselho tutelar não pode ficar expondo situações porque envolve criança e adolescente. Então o trabalho quase nunca aparece. Embora que também muitas vezes não aparece porque os conselhos têm medo de expor isso, justamente para não mostrar, mas aí se peca porque parece que eles não trabalham. O que eu cansei de ouvir durante o meu mandato, os 2 que eu tive, é que conselheiro não faz nada. Né? Conselheiro não faz nada. E quando, na verdade, só quem está lá dentro, só quem convive o dia a dia é que sabe o quanto é que o conselheiro, que a conselheira tutelar, que o conselho tutelar em si atua e trabalha. Quando tu pega a vida de uma criança, porque quando uma criança é vítima tanto de violência sexual como de abandono, de maus tratos, essa criança ela vai se transformar em um adolescente, um jovem, uma pessoa adulta com problemas que vão perdurar para a vida. Então, se você não trabalhar isso logo, né, se você não atacar isso logo, essa pessoa nós vamos criar uma sociedade com muitos problemas, né, inchada. O tutelar é um grande auxílio para que a gente possa trabalhar na prevenção. Né? Exatamente, que é o trabalho do conselho tutelar. O conselho tutelar tem que realmente fazer o quê? A função dele é requisitar os serviços do poder público. É requisitar. Se tu olhar o artigo 136 do ECA, é fazer requisições. Só que muitas vezes aí também falta o conhecimento da rede, que quando chega o conselheiro e requisita, tem muitos órgãos que se negam a fazer o que o conselho está determinando. E, infelizmente, isso agora está se mudando, está avançando, ainda bem, nós temos hoje a Contours no Estado, que é a Associação dos Conselheiros Tutelares, que estão trabalhando isso, mas muitas vezes a própria promotoria não conhece realmente qual é o trabalho, qual é a função do Conselho Tutelar no âmbito municipal. E é interessante, eu tive a grata experiência de ser secretário de Desenvolvimento Social e Habitação em Igrejinha por 6 anos e 8 meses. E era a secretaria guarda-chuva sobre a qual nós tínhamos ali a gestão do CRES, a gestão do CRAS e até o ordenador financeiro das despesas. Exatamente. do Geralmente é assim, né? Que tem autonomia, mas enfim, tinha o ordenador de despesa. E é interessante como até do ponto de vista financeiro e orçamentário, nós precisamos agir com inteligência para preservar o recurso público e dar uma resposta para a sociedade. Sabe que a coisa que mais me incomodou enquanto secretário municipal era ver a perpetuação daquela cadeia de carências. Ou seja, nós atendemos uma família, que nós estávamos lá, uma família de uma mãe com 16 filhos, com histórico de drogadição, de violência, de gravidez indesejada e precoce, desconstituição de pátria e poder, abrigamento em lares, em instituições. E no período que eu fui de secretário, ao final eu estava atendendo as filhas. É uma cadeia. Repetindo o mesmo histórico. E muitas vezes a gente, às vezes, por simplicidade, trabalha pelo abrigamento, quando o abrigamento é muito mais caro para o município. Às vezes, talvez as pessoas aqui do podcast não sabem, mas a média de um abrigamento numa instituição séria vai variar aí de R$2.000 a R$2.500 por criança.
Isso vai permanecer muitas vezes até a criança atingir a maioridade. Ela vai chegar na vida adulta sem ter corrigido aquelas mazelas internas, porque já vai ter todo um histórico de rejeições, de ausências, de carinhos, de afetos que não lhe foram dados. Então, a gente conseguir investir na prevenção, na boa constituição da rede, na preservação do ambiente da família, isso sempre me chamou muito a atenção também, como muitas vezes nós não nos damos conta de que o ambiente familiar tá esboroado, Wagner. Ele tá esfarelado. Eu não conheci um caso de abrigamento em que a principal característica fosse a miséria econômica, mas eu conheci muitos casos que acabaram em abrigamento, onde nós estávamos falando de uma miséria familiar, de um esboroamento de família, de uma ausência de pai, de um alcoolismo, de uma drogadição. E eu acho que isso também é algo que nós temos que olhar com muito zelo para construir respostas. Eu não sou aqui um cara que tem respostas nesse momento, mas essa é uma experiência que me incomoda muito, ter visto todo esse ambiente se perpetuar e repetindo as histórias. Eu acho que esse ciclo ele está mais na miséria familiar, se posso chamar assim, do que até na miséria econômica. Isso até me permita, os termos vão mudando, né? Claro. Nós tínhamos, lá atrás era o orfanato, depois virou o abrigo, e na verdade hoje é casa de acolhimento. Então, por favor, e aqui o podcast é muito dessa informalidade. Eu não posso deixar de falar isso, porque casa de Perfeito. acolhimento vai fazer o acolhimento da criança e do adolescente, né? E agora, Jefferson, esse dado é tão importante aí, a importância de se qualificar o atendimento, as políticas de atendimento, qualificação dos profissionais. Quando nós assumimos o Conselho de Nova Hartz, nós tínhamos, à época, 10 crianças acolhidas, lá no Lar Padilha. 10 crianças acolhidas. Toda a região acho que tem convênios com o Lar Padilha. Aliás, grande serviço. Exatamente. Fernandes é um grande amigo, um cara que presta serviço de excelência. Mas quando eu encerrei o meu mandato, nós tínhamos um adolescente acolhido. Por quê? Funcionou a prevenção. Funcionou a rede de atendimento. Nova Hartz tem excelentes profissionais, tanto no CRES quanto no CRAS. Nós tínhamos reuniões quinzenais para tratar de cada situação. Geralmente as famílias, elas são as mesmas, que nem tu falou, tu atendeu a mãe e depois tu está atendendo a filha que está com o mesmo problema. Então nós começamos a fazer essa identificação. O Estado tem que ter esta visão de identificar e tratar esse problema, que é justamente isso. É problema de núcleo familiar. Perfeito. Né? É problema de núcleo familiar. Eu cansei de atender situações em que a menina, a adolescente, o pai chegava lá falar conosco que estava tendo problema porque não sabia mais o que fazer com a filha, que a filha tinha saído, que a filha estava de namoro, e eles não entendiam a situação. Nós chamávamos para conversar, nós colocávamos primeiro falas individuais, depois nós colocávamos juntos, e o grande problema era: o meu pai não conversa comigo. Diálogo. Falta diálogo, falta afeto. Aí, quando o pai e a mãe não dão o afeto, o carinho, não quer dizer que não tem que deixar de corrigir. A correção é o pai e a mãe que tem que fazer. Mas não pode faltar o afeto, a convivência. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho um adolescente de 13 anos e uma pequenininha de 6. São personalidades totalmente distintas. Eu não deixo jamais de corrigir e me impor. Eu sempre usava a expressão, Jefferson, que os pais, eu falo pais, entra pai e mãe, né? Sim. Dos pais placa e dos pais pardais. Aí me pediam o que é isso. Eu falei, olha, quando você sai aqui na 239 aqui, tem uma placa dizendo que a velocidade máxima é 80 km por hora. Você passa pelaquela placa que quase faz ela ficar rodeando. A 100, 120, não dá bola para a placa. A placa está ali apenas como informativo.
Mas quando você chega próximo a um pardal, você vai diminuir a velocidade. Por quê? Porque tu sabe que aquele pardal vai te dar uma multa. Vai ter consequências se tu passar além da velocidade naquele pardal. E muitas vezes tem pais dentro de casa que são umas placas plantadas lá dentro, que estão lá apenas como figura decorativa, dizendo, não pode, não pode, não. O pai e a mãe, eles têm que ser a lei dentro de casa. Eles têm que se impor, porque aí sim os filhos vão passar a respeitá-los. E é interessante, né? Os filhos quase que imploram por limites muitas vezes. Eu tenho meu filho de 7 anos também, e é interessante, às vezes parece que eles provocam, pedindo, aí tu impõe o limite. Exatamente. Eles sossegam. Eles vão ir até onde eles podem ir. Né? Eles vão te testando até onde você pode. Só que também aí muitas vezes tem só a questão do... daí a gente ouvia muito, se eu não posso educar meu filho, tá aqui. Vocês cuidam dele. Vai pro conselho. Ou chama o conselho, filho, nós vamos chamar o conselho tutelar, hein? Ameaçando. Começa a ameaça. Parece que o conselheiro era um bicho-papão. Quando, na verdade, e aí entra a questão da correção. A correção, né, a gente vem de uma sociedade que os nossos pais, as famílias deles eram de 10, 12 filhos. Né? Como faz para controlar 10, 12 filhos? Era a correção que tinha, era a vara. Era o que restava para conseguir fazer tudo acontecer. Só que os tempos estão mudando. Né? Hoje, a gente vê muito assim, não se colocando limites, e quando tá tudo estourando, aí tu querer corrigir só com a fustigação, só com o castigo físico. Não vai dar certo, né? E Jefferson, eu posso falar por mim isso. Né? Como eu falei, tenho 2 filhos. O meu filho mais velho, ele sofreu um pouquinho mais, até por falta de conhecimento meu. A minha filha, que tem 6 anos, ela tem um respeito muito grande por mim e eu não preciso castigá-la fisicamente. Né? O castigo físico, eu sempre falo, o castigo físico, ele é o meio mais rápido para você corrigir. É o meio mais rápido e muitas vezes é o mais dolorido. Né? Por isso que a criança acaba parando, mas ela acaba tendo medo do pai e da mãe e acaba escondendo muitas vezes coisas que não deveria. Se você tirar o teu tempo para você conversar mais, para você colocar a situação, fazer aquela criança entender o que você está falando, e geralmente nós, os adultos, falamos de cima para baixo, a criança tem que ouvir olhando para cima. O ideal é você se equiparar a ela, tirar o tempo, explicar a situação, conversar com ela. O convencimento sempre é melhor que a imposição. Com certeza. Wagner, aproveitando, mudando um pouco o assunto, mas dando sequência. Essa foi a experiência do Wagner, conselheiro tutelar. Exatamente. Agora nós estamos aí concluindo já o primeiro ano de mandato. E primeiro, congratular uma eleição lá em Nova Hartz. Tu tens um perfil moderado, eu admiro muito esse teu perfil, um perfil que dialoga com todos os assuntos, com todas as pessoas. Nós fizemos um grande trabalho regional no PSB, tu faz parte disso, elegemos 14 vereadores aqui no Vale do Paranhana, a gente acaba agregando Nova Hartz porque é tão pertinho, tão colado. Nova Hartz seria Vale dos Sinos, né? É a nascente do Vale. A nascente do Vale. Isso aí. Mas nós elegemos um bom número de vereadores aqui e queria que tu falasse um pouco desse teu primeiro ano. Eu vi que tu é um vereador que já conseguiu intermediar a vinda de recursos, tem anúncios importantes para a comunidade de Nova Hartz vindo pelas tuas mãos, pelas tuas ações. Então, Jefferson, feito esse trabalho no Conselho, né, nós fomos por uma segunda eleição no Conselho e fomos o conselheiro mais votado. Aí logo depois já veio a eleição para vereador, para prefeitos, né, as eleições municipais. Primeiro, nós construímos uma eleição pautada na verdade, sem compra de votos, sem promessas. Sabe aquelas promessas? O vereador vai na casa prometer que vai fazer o asfalto, que vai conseguir isso, que vai prometer aquilo. Nós não fizemos isso. Nós fomos muito bem recebidos na casa das pessoas por falar justamente, colocar aquilo que é a função legislativa. E nessa nossa proposta que nós apresentávamos, nós justamente falávamos isso, olha, nós vamos fazer um trabalho
independentemente, nós tínhamos a nossa majoritária, mas independentemente de quem for o prefeito de Nova Hartz, nós vamos trabalhar para a cidade. Nós temos que trabalhar para o todo. Eu não posso trabalhar para mim, pensando só em mim. E é isso que a gente está fazendo. A gente busca muito. Eu entendo, o parlamento é parlar, é falar, é discutir, é dialogar. Não quer dizer que eu tenho que concordar com tudo, nem tampouco discordar de tudo. Eu tenho que tentar pegar o que é bom de um lado e do outro. E em cima disto é nós trabalhar os avanços da nossa comunidade. Né? Se eu começar a fechar a porta de um lado ou do outro, eu estarei automaticamente me isolando e estarei isolando todos aqueles que confiaram no meu trabalho. Então a gente procura fazer hoje esse trabalho respeitando todos os colegas vereadores, respeitando o Poder Executivo, concordando com algumas coisas. Quando eu discordo, eu não preciso partir para cima dele como eu sempre falo, como um leão, não. Eu posso discordar respeitando, até para que a minha posição possa ser considerada. E aí nós começamos a fazer também, que é importante, a política é feita de contatos, a política é feita através, o mandato ele não se faz sozinho. Eu preciso ter os meus representantes a fim de que nós consigamos trazer melhorias, benefícios para o município. E aí nós conseguimos, nós temos a grata satisfação, a alegria de nós termos aqui pertinho de nós, né, um mandato que é do Dalciso, né, um mandato que tu estava presente, que você foi, aqui eu digo sem problema nenhum, você foi esse elo para nós conseguirmos essa aproximação com o deputado Dalciso, que está sendo fantástico para o município de Nova Hartz. Jefferson, nunca na história de Nova Hartz, nunca na história, teve um deputado que trouxe tanto, que fez tanto por Nova Hartz. Nós estamos falando de um projeto ali que vai fazer agora do Pavimento RS, que vai fazer essa interligação entre Nova Hartz e Igrejinha, um projeto de 4,6 milhões de reais. É muito significativo. Isso é muito significativo porque não é só uma rua que vai ser feita, não. É um acesso, uma pavimentação para o desenvolvimento da cidade. Nós estamos dentro de uma região turística. Praticamente emenda com toda aquela rota romântica que liga por dentro. Exatamente, vai ligar nós vamos estar ligando 2 irmãos, que vem Sapiranga, que vem Nova Hartz, que vai à Igrejinha, que vai a Três Coroas. Isso num projeto a longo prazo, isso vai trazer um desenvolvimento muito grande para o município. E o Dalciso teve essa participação fundamental, as próprias emendas impositivas, que não são valores tão grandes, mas nós termos alguém aqui próximo a nós fez com que nós conseguíssemos ter a destinação de recursos para o município de Nova Hartz que vão ajudar, já ajudaram, contribuíram as escolas estaduais com recursos, nós conseguimos contemplação na área da saúde com recursos, né, para aquisição de um veículo especial lá para o pessoal que faz hemodiálise, né? Então, além de nós termos o contato direto para tratar de assuntos municipais, né? Além da questão das emendas, que é tão importante de fazer essa representação do município junto ao governo do estado, nós ainda temos o aprendizado, a facilidade de poder ligar para o deputado e nos atender na hora, ligar para você e nos atender na hora, né? Então isso é muito importante. Nós também construímos, e aqui eu destaco, uma parceria com a deputada Lisiane Bayer, também do PSB, que também conseguiu a destinação de recursos para Nova Hartz. Nesse primeiro ano de mandato, nós conseguimos 540 mil reais, através do mandato, através do gabinete do vereador Wagner, né? E sempre com a ideia, com a nossa visão, o meu lema que eu tenho lá no meu gabinete é a Nova Hartz para frente. Nós não podemos mais olhar para trás. Nós temos que projetar, nós temos que planejar, nós temos que construir uma sociedade, o meu município, o município de Parobé, o município de Taquara, e a visão que vocês estão tendo em Taquara é a minha visão. É pensando em fazer uma sociedade, uma comunidade, um município melhor para se viver.
né? Fugindo daquela política manjada, daquela política que muitas vezes, em vez de beneficiar a comunidade, acabava atrapalhando. Nós estamos tentando justamente propor esse algo novo, esse algo diferente, embora muitas vezes a gente é criticado. Como que você não criticou lá? Eu não estou ali para brigar com ninguém. Eu não estou ali para discutir, para fazer mídia, né, com posicionamentos eloquentes. Quando precisar fazer, que se for algo bom a gente vai fazer, mas não. Nós estamos tentando pavimentar caminhos que levem para o desenvolvimento, caminhos que façam realmente a Nova Hartz é a nascente do vale, né? Mas é a nascente do Vale dos Sinos e também a nascente do Vale do Paranhana. Nós estamos bem no meio ali, né? Então, a Nova Hartz tem muito para contribuir e nós temos que trabalhar para que nós possamos fazer isso acontecer. Nós temos uma grande potencialidade. E o que nós precisávamos é justamente isso. Vinha alguém com essa visão e eu acho que está dando certo, né? Wagner, a conversa está muito boa, o tempo avança. Como é que estamos de tempo aí? Tá no limite. Tá no limite? Então eu quero agradecer, dizer que é muito emocionante para mim ouvir o teu relato, eu aprendo muito, porque ter um representante do Vale do Paranhana, ou colocar um protagonismo nos nossos municípios, parecia ser um sonho tão distante quando nós iniciamos essa caminhada. Exato. Eu confesso a ti, Wagner, que muitas vezes eu ia nos lugares tentando convencer mais pessoas a se somarem a essa ideia, e fiz isso também em Nova Hartz, contigo, com o Cléo, com outros parceiros, e às vezes me sentia quase que um pregador no deserto, sabe? Porque parecia tão impossível, né? Primeiro, ter um representante dos nossos municípios, segundo, ter um representante que entregasse, porque representantes já haviam existido e muitas vezes havia uma ausência de entregas. Então, é bastante emocionante para nós ouvir esse relato do resultado deste primeiro ano de um mandato que constrói pontes, que constrói relações, que constrói soluções. E as pessoas, para mim, estão muito ávidas por isso, de uma política que faça diferença na vida das pessoas, em que a gente tenha menos narrativa e mais ação, onde a gente tenha mais resultado, onde a gente tenha mais parceria. Eu estou muito feliz de te poder chamar de parceiro. Eu me sinto também, não tenho nem idade para isso, mas um pai desse mandato. Eu me sinto alguém que ajudou a gerir esse mandato naquele momento, talvez, em que tu estava tomando a decisão de concorrer. E o nome desse podcast aqui, ele é muito simbólico, porque é juntos que a gente pode. Cast. Muito obrigado, Wagner. Obrigado aí pelo diálogo, sempre um grande aprendizado. Jefferson, eu que agradeço, e é de fato isso, a gente tem construído esta parceria, né? E estamos na torcida dos projetos que estão se designando para esse ano. Mais uma vez falando da importância de se ter. Não adianta nós termos somente aqui alguém da região, né? Termos alguém da região tão somente não importa. Mas uma coisa que eu fico muito, muito feliz é que nós temos uma qualidade absurda. Eu vejo no mandato do Dalcis, eu vejo hoje, né, no trabalho que vocês estão fazendo em Taquara. Qualidade. Nós precisamos, a política é a arte de governar, é a arte de ajudar as pessoas. E nós precisamos qualificar. A política ficou desgastada por falta de qualidade, né? E hoje nós temos aqui no Vale, nós temos aqui pessoas qualificadíssimas. E uma dessas pessoas é você. Você tem uma trajetória, uma história, você foi se qualificar, Jefferson, para poder estar ocupando, e não só ocupando, mas se destacando nas funções que você exerce, tanto lá em Igrejinha, como no gabinete do deputado, como agora em Taquara. Os resultados estão aí. Então é muito gratificante ver isso tudo acontecendo. E me permita aqui, Jefferson, mandar aí um grande abraço para o nosso pessoal lá de Nova Hartz, do PSB, presidente, o Jarbas, também o Cléo, vice-presidente, toda a Genesi, a Fran, a Ivete, que é conselheira tutelar, toda a equipe do PSB lá de Nova Hartz,
que entendem a necessidade de fazer-se a boa política, a política com projeção de futuro, a política que realmente vai ajudar a vida das pessoas. Então, eu quero aqui mandar um abraço para todos eles, para o Cleidir, que é o nosso suplente de vereador, a pessoa também envolvida tanto na área ele é um empreendedor do município, mas ajudando nas ONGs também de proteção a animais. Então nós temos vários professores no nosso time, pessoas qualificadas, pessoas que realmente entendem que a política ela precisa ser feita para melhorar a vida das pessoas e não para melhorar somente a nossa vida. Infelizmente, por muito tempo, tinha-se essa visão, né? Melhorar a minha situação. Não. Nós estamos ocupando as funções que estamos ocupando, os cargos que estamos ocupando para ajudar a vida das pessoas. Essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa visão e é assim que nós vamos permanecer. Mais uma vez, muito obrigado e estamos à tua disposição sempre que precisar. Muito obrigado. Fechou.